Eu quero começar por agradecer o convite que me foi feito. Não estava à espera, eu sou completamente sincera, que não estava à espera de repente ter um telefonema a perguntar se eu não quero estar aqui esta noite. E eu pensei, mas o que é que eu posso dizer? Não, e tal. Mas foi um convite que me foi feito de uma forma muito simpática e muito próxima. E depois disseram-me o tema, e o tema é liderar a partir do nada. E eu aí fiquei, desafiante, liderar a partir do nada. Este é o tema, liderar a partir do nada. É possível? Nada é nada. No entanto, ao Paulo e à Madalena, pareceu-lhes que eu poderia ter algo para partilhar, com base na experiência que tive a graça de ter, de trabalhar, servir e partilhar a vida de populações em áreas do mundo onde o conflito armado domina o seu dia-a-dia e onde os recursos para tudo são, de facto, muito escassos ou inexistentes. Essas populações com as quais vivi eram maioritariamente refugiadas e deslocadas. Mas, como facilmente se pode entender, era impossível não ter acesso, ao mesmo tempo, à população local. Vou então, se me permitem, contextualizar o cenário de liderança a partir do nada em que estive envolvida. Em maio do ano 2000, participei numa missão em Timor-Leste. Timor-Leste tinha acabado de sair da guerra e do domínio da Indonésia. Tudo estava destruído, as casas, os edifícios, as estradas, os hospitais. A Indonésia, ao ter que sair, fez questão, foi um ponto de honra, de destruir tudo o que tinha construído durante o período da ocupação. Não nos querem cá, também não fica cá nada. Por isso foi tábua rasa a tudo que era estruturas. Fiz parte de uma equipa ambulatória da AMI. E sendo Timor tão pequeno, aproximámos os cuidados básicos de saúde de emergência a populações totalmente isoladas que não recebiam cuidados médicos há mais de 2 anos. Chegámos a inúmeras localidades remotas, apesar das estradas destruídas, das pontes colocadas num perigoso equilíbrio, apesar da enorme dificuldade dos acessos. Eram dois troncos, mas que não aplanavam, por isso estavam redondinhos. Havia uma médica portuguesa, que fazia parte na altura da AMI, que cada vez que sabia que atravessar uma ponte, saía do jipe, atravessava a pé, e depois do lado de lá voltava a entrar no jipe. Porque, de facto, em África cortam, e então aquilo está plano. Agora, ali era troncos e aquela parte redondinha ficava. Por isso, ou bem que os 2 pneus entram mesmo ali, ou bem que não há muita margem. E aquela médica, coitada, deve ter sofrido horrivelmente enquanto lá esteve. De 2006 a 2010, fui diretora nacional do JRS, que é o Serviço Jurídico aos Refugiados, no Ruanda, e chefe de missão na República Democrática do Congo. Colaborei com autoridades locais e governamentais, políticas e militares, com o Acnur, com os Capacetes Azuis, com as outras ONGs, num esforço pela paz, tendo sido integrados estes polícias, que eram guerrilhos, passaram agora a ser, Polícia Nacional. Estes chefes de guerrilhas eram integrados, quando punham as armas, na Polícia Nacional, mas não se fazia formação nenhuma, não se lhes dava formação. Por isso, o método de guerrilha e de aterrorizar as populações e de ser violento com as populações, agora estava oficializado como método de defender o cidadão. Durante 2 semanas, em 2015, quando começaram a chegar os refugiados à Europa, pude fazer parte do percurso feito por milhares de pessoas, provenientes sobretudo da Síria e do Iraque, do Afeganistão. Fiz parte do percurso grego, Lesbos, Atenas, Indoménia, junto à fronteira com a Macedónia. Fui membro, como a Madalena disse, durante os 2 primeiros anos da primeira Comissão Executiva da PAR, da Plataforma de Apoio aos Refugiados, colaborando na construção da rede de acolhimentos de famílias, como também sendo membro de instituições de acolhimento. A nossa congregação acolheu 3 famílias, em 3 comunidades diferentes, nós acolhemos famílias de refugiados. Ao mesmo tempo, fui também presidente do Conselho de Administração da Fundação Santa Rafaela Maria, que quando começava a dar os seus primeiros passos na Margem Sul. É uma IPSS que acompanha e promove populações socialmente marginalizadas, sobretudo crianças e jovens, assim como imigrantes.
De setembro de 2016 a fevereiro de 2018, fui diretora distrital do JRS no Kurdistão iraquiano, implementando por primeira vez os projetos do JRS no terreno, acompanhando populações cristãs, muçulmanas e yazidi, que se refugiaram em Dohuk, fugindo da perseguição do Daesh, do Estado Islâmico, que tinha ocupado a planície de Nínive. Faz imensa impressão quando se está naquelas zonas, esta planície de Nínive que nós ouvimos do Antigo Testamento, e estamos lá, na planície de Nínive, e de repente, a planície de Nínive, é isto aqui, este lugar que é, e estamos nós a pensar que somos os mais cultos. Europa, não somos, é o Médio Oriente. Mas uma pessoa chega lá com umas ideias, tipo, não é? E depois chegamos ali e começamos a perceber que é aqui que está o berço de todos nós. Bem, desculpem, isto foi aquelas coisas que eu quero, por isso é que tenho que ficar aqui. Para além do cenário do enquadramento geopolítico, sinceramente não sei o que é que eu possa trazer de novo. Eu, pelo menos, espero que seja uma noite afável, onde os 4 valores fundamentais do pensamento social católico nos possam congregar: dignidade humana, bem comum, solidariedade, que eu acho que devíamos riscar e pôr fraternidade, e subsidiariedade. Apoiar-me-ei, então, para isto, naquilo que temos em comum nesta sala, que a fé e o amor a Jesus Cristo, que alimenta em cada um de nós o querer proceder em tudo como Ele, e a clarividência que Ele nos proporcionou ao sabermos que este lugar onde vivemos se chama reino e não mundo. Este é claramente um sábio privilégio que Ele concedeu a cada um de nós, viver a nossa vida construindo o reino, liderados por Cristo. Eu estou convencida, sinceramente convencida, de que quanto mais usarmos a palavra reino e menos a palavra mundo, mais acertadas e fáceis serão as nossas decisões pessoais e de grupo. Mist-covered mountains are a home now for me, but my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in through these fields of destruction, baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle reached high, and though it had hurt me so bad, in the fear and alarm, you did not desert me, my brothers in arms. There's so many different worlds, so many different suns,
sun's gone to hell. The moon's riding high. Let me bid you farewell. Every man has to die, but it's written in the stars. In every line in your palm, we're fools to make war on our brothers in arms. Estruturei a próxima meia hora em duas partes. Uma primeira parte, relato de episódios do que se pôs liderar equipas e executar projetos nestas regiões que acabámos de ver. E uma segunda parte que seria algumas considerações e também desde a fé, sobre a dúvida, feitas desde a fé. Cheguei ao Ruanda, como eu disse há pouco, em 2006, para assumir, quando eu cheguei lá, era para assumir a direção, ser diretora do projeto do JRS no campo de refugiados de Kiziba. Ruanda, Kibuye e uma cidadezita chamada Kibuye, e lá em cima, a 600 metros de altura da cidade, a 2.100 metros, então o campo de Kiziba. Era um mundo totalmente desconhecido para mim. Era a primeira vez, um mundo novo. No campo viviam, e ainda vivem, e isto foi em 2006, perto de 17.000 pessoas refugiadas, crianças, adultos, idosos, congoleses, provenientes da província do Norte Kivu, da República Democrática do Congo, onde desde 1996 permanece o conflito armado entre as etnias Tutsi e Hutu, mas por trás do qual se esconde a verdadeira razão, que é o controle das minas de coltan, um composto de diferentes minerais, indispensável para os nossos androides e para tudo o que nós precisamos no nosso mundo. São raras no mundo estas minas. Pelo que eu sei, há em duas regiões. Ali, na província do Kivu Norte do Congo, onde a guerra continua desde sempre, e na China. Como diretora de projeto, eu ia liderar uma equipa de 180 pessoas, 150 delas refugiadas e 30 ruandesas. Ia substituir o primeiro e único diretor de projeto desde há 12 anos. Esse diretor de projeto era padre, negro, congolês, proveniente da mesma zona do Congo que os outros 17.000 refugiados, diretor esse que falava fluentemente o Swahili, o Kinyarwanda e o francês. E agora, de repente, depois de 12 anos, aparece eu, religiosa, sem hábito, branca, proveniente da Europa e pela primeira vez entre refugiados, com um francês aprendido na escola, melhorado um bocadinho nos Camarões, onde vivi 2 anos, e um curso intensivo de conversação na Aliança Française antes de ir para lá. Era uma mudança e tanto. Era para eles e para mim. Numa visita que fiz, pronto, houve uns miúdos que no campo, eu ia sendo apresentada às pessoas, e um grupo de miúdos, às tantas, começou a anunciar a vinda minha e do padre. Então era, vem aí o Monsieur l'Abbé e vem aí lá Madame l'Abbé. Então foi esta passagem do Monsieur l'Abbé a Madame l'Abbé que se deu. Eu, por um lado, entusiasmada, mas por outro, como devem calcular, insegura. Levada a questionar-me, meu Deus, como é que eu me vou sair desta? Foi uma pergunta que me acompanhou durante um certo período de tempo. No primeiro dia, corrijo, nas primeiras horas da minha entrada em funções, o diretor da escola secundária, que o JRS tinha no campo
com 1.200 alunos e com 55 professores, veio ter comigo e diz-me assim: Masser, os professores entraram em greve. Porque eu estava sentada, não deu para ele perceber o impacto que aquele anúncio teve em mim. Foi nas primeiras horas. Nas primeiras horas. Olhei para ele e perguntei-lhe: Papa Séverin, que me aconselha? Este foi o meu batismo e creio poder dizer de fogo. Não ia ser fácil. 6 meses depois, o diretor regional do JRS, a estrutura do JRS é o diretor internacional, depois o JRS está dividido por regiões, tem um diretor regional e depois são os diretores nacionais e os diretores de projeto. Por isso, o diretor regional da região a que o Ruanda pertencia pediu-me que assumisse, para além de 6 meses depois, para além de ser a diretora de projeto, ser diretora nacional no Ruanda. Com tudo o que isso representava de contactos com as autoridades governamentais, com os diferentes comissariados das Nações Unidas, sobretudo com a Acnur, com as outras ONGs internacionais, assim como acompanhar o outro diretor de projeto noutro campo, onde o JRS também tinha intervenção, que estava a 300 quilómetros de onde eu estava. Num país onde se vive numa ditadura terrível, o Ruanda, quem lá vai, não sei se alguém já lá foi, lindo o país, Suíça africana, à base de uma coisa que é terrível. Por isso, quando eu ouço, fico sempre aqui assim, conhecendo o que isto representa, de alguma forma, como é que aquilo está a ser feito, de ser a Suíça africana, custa-me sempre um bocado ouvir, mas é lindo, o país é uma coisa extraordinária. Então, num país onde se vive numa ditadura terrível, ser diretora nacional de uma ONG internacional significava ter o telemóvel sob escuta e o mail também, tanto institucional como pessoal, controlado. Assim como, de vez em quando, juntar-se, como nós estamos aqui, e eu junto-me, sento-me aqui, vocês pensam que eu sou amiga de algum, mas depois vou-me embora e alguém diz: quem era, por exemplo, quem era? Ninguém conhecia. Alguém que estava, que se integra no grupo para escutar, sobretudo onde há pessoas expatriées, estrangeiros, para saber o que é que se está a falar. Então, saber dançar ao ritmo de uma única música permitida, sem deixar de escutar todo o tipo de músicas de salão, supôs uma contenção permanente da minha parte, tentando manter, no entanto, a liberdade e o engenho para fazer chegar fora do Ruanda informação sobre o desrespeito de direitos humanos, sobretudo dos direitos das crianças. Porquê? Nos 2 campos onde o JRS tinha projetos, eram recrutadas crianças soldados para as milícias no Congo. E isto com a bênção do governo, e com o governo ruandês, que negava permanentemente que isto acontecesse nos campos. E depois, 5 meses depois, por circunstâncias de facto extraordinárias, também tive que assumir a direção de projeto em Byumba, a 300 quilómetros. Assim quis a realidade que no espaço de 1 ano e meio eu passasse a liderar o JRS Ruanda sem mais ninguém expatriada e com uma equipa que se multiplicou por 2, 360 colaboradores. Dava-me uma enorme segurança o total apoio que tinha da direção regional do JRS e do seu diretor, de quem aprendi muitíssimo e para sempre lhe estarei grata, grata, grata. Só que ele tinha base em Bujumbura, no Burundi. Hoje rimos-nos, e a verdade, das longas conversas que tínhamos por telefone aos sábados de manhã em código, por causa de sabermos que o telemóvel estaria provavelmente a ser controlado. Aqui, os refugiados eram congoleses e são refugiados porque atravessam fronteira. Se não atravessam fronteira e se deslocam no país, então aí chamamos de deslocados forçados, os IDPs. Aqui, os refugiados eram da etnia Tutsi. Passado 2 anos e 3 meses, fui enviada para o outro lado da fronteira, para o Congo, para a região do Norte Kivu, do Kivu Norte, e com deslocados, havia 1 milhão de deslocados à volta da cidade de Goma, e eram Hutus. Por isso, tive primeiro com os Tutsis, e isto é o que é os humanitários. Os humanitários não tomam partidos. Os humanitários estão ali porque há sofrimento humano.
E por isso tive o privilégio de conhecer os Tutsis primeiro e entregar-me e termos vida em comum. Atravesso para o outro lado e estou com os outros que estão exatamente na mesma situação. E eu aqui vou dizer a primeira coisa de fé. Análise de fé, mas que não precisa de ser de fé, mas que pode ser perfeitamente, que é, eu creio que uma das possíveis ferramentas que possamos ter para criar pontes e reconciliação é falar do sofrimento, porque todos sofremos o mesmo. E isto faz-nos talvez pensar, quando, não é? Como o sofrimento, às vezes dizemos de uma forma que às vezes é porque aprendemos na catequese ou na teologia que o sofrimento é redentor. Pondo na prática, eu diria que o sofrimento de uns e o sofrimento dos outros é exatamente igual. E isto pode criar aquela plataforma em que se possa fazer reconciliação e paz. Então, numa maneira muito humana e deste mundo, ou deste reino, então aqui pode haver aquela história que é redentor. Agora então ia também para uma zona onde as guerrilhas tutsis é que geravam as fugas das populações hutus e formar equipa, implementar projetos. Enquanto que no Ruanda, liderar a partir do nada correspondeu sobretudo à permanente falta de experiência a que me vi submetida em cada missão que fui assumindo, no Congo, no Kivu Norte, correspondeu ao fim do mundo. Eu tinha adquirido alguma consistência pessoal, mas agora via-me confrontada com a dificuldade de implementar os diferentes projetos onde tudo falta, onde não há realmente nada. Nada exceto uma população em sofrimento. Rodeada por conflitos entre milícias e exército irregular e entre as milícias entre si. A miséria que estava sujeita àquela população era a única razão para a nossa presença. E era nela onde íamos buscar a nossa força. Força essa que durante todo este tempo, que foram 4 anos e tal, nunca pareceu-se escutar. Como formar equipa, como reconstruir escolas, como criar programas de formação de professores, onde conseguir recursos humanos e materiais. Toda uma nova aprendizagem. Os programas do JRS, que o JRS prima por tornar acessível, têm maioritariamente a ver com a educação. No Ruanda, entre os 2 campos onde trabalhávamos, tínhamos 12.000 crianças e jovens escolarizados graças ao JRS, financiados maioritariamente por fundos provenientes de 2 fundações espanholas e pelo próprio Acnur, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Desde os 4 anos de idade até ao final do ensino secundário, promovíamos a educação durante o exílio, no tempo do exílio. Sendo a educação o grande agente transformador da pobreza em qualidade de vida, naquelas regiões e realidades, a escola também é proteção e fator de esperança. Eu vi isto com os meus próprios olhos. 100 e tal, 200 pessoas a fugirem, a chegarem, sem nada, isto foi em Massissi, a fugirem porque havia povoações inteiras e vêm para uma zona onde não está a haver tiros e antes de se preocuparem com o comer, põem umas canas e começam uma escola. Não é que tenham professores, pode não vir lá nenhum professor, mas aquele que aprendeu vai de imediato educar. Porque a escola é esperança, é aprendizagem, é futuro, tem a ver com o futuro. E por isso é que a educação, de facto, é aquele motor que faz que haja qualidade de vida, que haja... Bem, vou fechar parênteses outra vez, desculpem. Proteção porquê? Porque dificulta os abusos e as redes de prostituição e de sequestro também para crianças soldado. Era importante termos capacidade de as termos a todas na escola. Porque se não as tivermos as todas na escola, então facilmente são levadas e sentem-se atraídas por aquele guerrilheiro que vem, com os óculos escuros, e o miúdo fica a querer também os óculos escuros. Onde não há nada, os óculos escuros. E então, quer ir. E depois entramos no campo, e eu já sabia, aqueles dias em que entrava no campo, e era um campo com 17.000 pessoas, por isso uma extensão, como vocês viram ali, aquela colina, e um silêncio. E eu já sabia, porque não se podia falar,
porque nunca vinham ali buscar crianças para serem crianças soldados, para ir para as guerrilhas. E era um silêncio sepulcral, e eu já sabia. Algum destes destes miúdos, a família soube que morreu. Porque das guerrilhas, as crianças soldado, bem, são os primeiros a irem, eles põem as crianças à frente, e depois então é que vão eles. Era importante então termos capacidade de mantermos estas crianças todas na escola. Por isso não é só educação, não é só qualidade de vida, mas é proteção e esperança. E isto também devia ser para as nossas escolas. É muito difícil conseguir, era dificílimo conseguir professores. Ainda mais difícil bons professores. Impunha-se, por isso, facilitar a sua formação de forma sistemática, com qualidade e regularidade. Mas, claro, para a formação de professores, encontrar financiamento não era tão fácil. Esta é outra questão que deve ser discutida e que nós defendemos e conseguimos, mas dá força de não sei bem de quê, que é, como toda a educação, um dos direitos fundamentais é ter educação, é o ensino básico. Mas depois do ensino básico, deixa de ser prioritário para o mundo continuar, como é que eu ia dizer, continuar a financiar a escola. Nós deixámos pura e simplesmente de apoiar as escolas primárias, porque aí era fácil ter o apoio das Nações Unidas, dos países, etc. Agora, para as crianças permanecerem na escola, e também pensando num futuro, que chega ali à quarta classe, ou ao quarto ano, ou noutros países, ao sexto ano, e acabou, eram miúdos com 10 anos nas mãos de quem viesse por eles. E depois, se chegar o tempo do regresso, que formação é que têm? Então, enquanto estão no exílio, não se pode aqui fazer mais. Esta ideia, eu acho que há aqui muita coisa que tem que mudar. Eu estou a sair do texto, paciência, olha. Mas que tem que mudar, que é, não podemos pensar na educação só como formação escolar. Temos que pensar nestas zonas de conflito armado, que a escola é proteção. E é futuro também. É uma aposta. E enquanto elas estiverem na escola, estão mais protegidas que se não estiverem na escola. Por isso, o JRS, nesta zona, porque noutras zonas não, mas na nossa zona, fez questão de apoiar as escolas depois do primeiro ciclo. Para que os meus... Mas super difícil conseguir financiamento. Porque o que se tem que fazer é fazer o visto, não é? Escolas primárias, está visto. Houve fundos. As Nações Unidas distribuíram. Depois, pedir para dizer isto que eu estou agora aqui a dizer, que parece que tem uma certa sensatez, não tem? Tem proteção, tem defesa de vida. Já não é tão... Por isso aí é onde entram os políticos que podiam fazer qualquer coisa. Bem, então, um trabalho complexo e esgotador para o qual tínhamos anualmente um termómetro que eram os exames nacionais. E com satisfação o esforço era recompensado. Estávamos entre as melhores escolas do Ruanda, as escolas do campo. Outra repercussão positiva a assinalar era que muitas dessas crianças, infelizmente já nascidas no campo, se estivessem nas povoações perdidas do Congo, provavelmente fariam parte da percentagem mundial de crianças sem acesso à educação. No Congo e no Iraque, reformulámos a forma de apoiar a educação, colaborando diretamente com as escolas locais e os seus professores. Íamos avaliando sempre, nos campos no Ruanda eram as escolas do JRS, mas depois pensámos que isto devia ser de outra forma, devia ser apoiar as estruturas locais e formar os professores que não tinham acesso à educação, a formações. No Congo, em Massissi, que é perdido, é lá perdido, mas é lindo, mas é lá perdido, zona de conflito armado pura, há mais de 20 anos, percebemos que os professores nem sabiam. Lá em Massissi, no Congo, na província do Kivu Norte, os professores nem sabiam que se tinha dado uma reforma educativa há 5 anos atrás, não tinham lá chegado a mensagem. Que se tinha mexido no currículo de todas as disciplinas, em todos os níveis, continuando eles a ensinar o mesmo de antes. Aqueles que eles mesmos tinham recebido. Por isso, o que eles faziam era, o que eles tinham aprendido, quando andavam na escola, era isso que eles continuavam esperançadamente e eficazmente a transmitir às gerações, aos miúdos que iam nascendo. Trazer professores e inspectores de Goma, que é a capital do Kivu Norte, para Massissi, que são só
São só, não sei quantos quilómetros é que aquilo é, são para aí uns 30 quilómetros, mas vai-se um dia porque as estradas e as quedas de terra são frequentes. Bem, desculpem. Então, trazer professores e inspectores de goma, da capital daquele distrito, para o meio do nada, para ajudar a formar a classe, foi bastante complicado. No entanto, foi conseguido. Formações em francês, matemática, física. As formações demoravam no mínimo uma semana. Alojar de repente grupos de 65 a 100 professores vindos do fundo do nada, sem nada, para o meio do nada, alojar os professores e inspectores do Ministério, que eram os que vinham dar as formações, onde houvesse pelo menos camas, conseguir os manuais que afinal não existiam. Fotocopiar, encadernar exemplares do manual que alguém conseguiu, tudo isto numa zona onde não há eletricidade, muito menos fotocopiadoras para um tal número de cópias. Outra coisa, alimentar todas aquelas pessoas. Uma refeição por dia, não é pequeno almoço, não, isso não. Pronto, uma refeição por dia, tudo feito à base de muito esforço humano, mas feito. Outro projeto que começámos, e pelo que eu tive de me bater, foi o de alfabetização de mulheres. Eu aqui estou meio emocionada, não posso acreditar. Que são as grandes heroínas nas zonas de conflito. São as grandes heroínas nas zonas de conflito. Depois de 6 meses de frequência no curso de literacia, ver olhos brilharem, bocas sorrirem, ao serem capazes de ler soletrando e fazer contas ao nível das necessidades de uma ida ao mercado, foi para mim uma das maiores alegrias interiores que alguma vez experimentei. A autoestima. O orgulho no olhar de cada uma delas. A felicidade de todas aquelas mulheres, curso após curso, que aquelas mulheres, curso após curso, irradiavam. Combater a pobreza faz-se tornando possível, acessível a formação. Conscientes disso, os programas de formação profissional de adultos que realizávamos davam a possibilidade a homens e mulheres de chegarem a ser capazes de gerar rendimentos para as suas famílias, onde as oportunidades de encontrar trabalho eram praticamente nulas. Costura, culinária, cabeleireiro, barbeiro, maquilhagem, computadores, eletricistas, carpinteiros. Centenas e centenas de pessoas que recebem formação, que passam a estar ocupadas e ativas, onde uma percentagem significativa consegue passar a ser autónoma, ou pelo menos a não depender exclusivamente da ajuda internacional. E quando a constituição de associações geradoras de rendimentos, com tudo o que isso implica, acontecia, então isso era a ginja sobre o bolo. Quando conseguíamos uma associação geradora de rendimento e que funcionava e conseguia clientes e que não trabalhava só para nós, para a própria ONG, então isso era algo impressionante. Um projeto enormemente desafiador foi o da reconstrução de escolas numa zona matraqueada pela guerra, pelos conflitos armados há mais de 15 anos. Falávamos de reconstrução de escolas, quando de facto viemos a perceber que era muito mais de construção, era muito mais construção que reparação. Reconstrução em que, em zonas onde os acessos são praticamente inexistentes. A assessoria feita àquela zona poderia perfeitamente concluir que não existiam as condições mínimas para que o programa pudesse ser implementado com sucesso dentro da calendarização prevista na aprovação do financiamento. Pois isto é outro combate que se tem que ter. É que tem-se os fundos, mas tem que ser até aquele. E não estão lá para perceber que não é por preguiça. É porque, de facto, é preciso inventar soluções para cumprir as calendarizações ou perde-se os financiamentos. A assessoria feita àquela zona de Massissi poderia perfeitamente concluir que não existiam estas condições mínimas para que o programa pudesse ser implementado com sucesso dentro da calendarização, como eu estava a dizer, prevista para a aprovação do financiamento. E esse relatório estaria correto. Mas quem por ali anda sabe que estas análises lhes faz falta contabilizar a tenacidade de quem quer executar e de quem quer voltar a acreditar que a paz parece estar de volta. Reconstruir em zonas de conflito manda a mensagem a toda a gente: será que a paz chegou? Deixar destruído tudo significa continuamos aqui sozinhos, perdidos. Isto ainda não há paz, não há futuro. De repente aparecer e reconstruir não é só a história de reconstruir,
É a mensagem que isso envia para todas aquelas populações. Se estes estão aqui, então parece que desta vez a paz é para ficar. Ou será que não é? Nunca me irei esquecer de 2 localidades perto de Massissi, onde a possibilidade de reconstrução da escola significou muito mais do que reabilitar uma estrutura. Foi a esperança de que a paz estaria perto, que parecia ter sido reabilitada. Ou estes muzungos, os muzungos os brancos, éramos 2, não estaríamos ali. Não arriscaríamos a própria vida para chegar até ali, de repente, numa população perdida. Bem, já vou contar. Desculpem, entusiasmei-me. Não foi tanta curiosidade que reuniu toda a povoação à nossa volta, quando entramos a pé depois de 3 horas de caminhada pela povoação adentro. O jipe teve que ficar parado onde o carreiro por onde tínhamos vindo simplesmente terminou. No meio do nada tivemos que decidir, estão a ver um grupo de pessoas a decidir. Então, um discernimento ali, à pressão. No meio do nada tivemos que decidir, seguimos a pé ou voltamos para trás? Ao guia que vinha connosco, perguntámos quanto é que faltava para chegar à povoação que íamos visitar e que tinha estado em conflito, em zona de conflito, e agora parecia que era possível chegar lá. E nós queríamos chegar lá. Meia hora, é já ali. Nunca mais me vou esquecer desta frase, é já ali. O é já ali converteu-se em 3 horas de dura caminhada, subindo e descendo colinas, por entre vegetação e por momentos de divisão entre o grupo, onde uns diziam que devíamos continuar e outros diziam que devíamos regressar ao jipe e assegurar que estávamos na base antes do anoitecer. Isto é uma das regras de segurança. Os que diziam, se já chegámos aqui, não vamos decidir agora, acabámos por ganhar. E por isso continuamos. O guia continuava a responder, cada vez perguntávamos, mas quando é? É já ali. Isto ficou um código depois entre nós. Quando havia dificuldades à séria, dizíamos sempre, é já ali. E então, pronto, desdramatizava-se a tensão que se podia estar a viver naquele momento. Naquela zona, os anúncios de paz, de entendimento das guerrilhas entre si e com o exército regular eram frequentes. Raramente, esses anúncios de paz eram respeitados por mais de poucas semanas. Paz podre, como costumavam dizer. Nunca tinha experimentado, nem nunca mais voltei a experimentar, o profundo sentimento que expressavam os rostos dos adultos ao nos receberem entre eles. Não sei expressar melhor. Éramos para eles, o Jerry e eu, anúncio real esperançoso de paz. Se estes 2 muzungos estão aqui, então é paz. Parece ser a paz. Dirigimos à escola, toda destruída, toda destruída. E qual não foi o meu espanto quando, ao nos aproximarmos cada vez mais, começámos a ouvir vozes de professores a dar aulas. Quando íamos daqui, estava ali, escolas, tudo destruído, tudo destruído. E depois fomos aproximando, e às tantas começam a ouvir vozes de adultos. Assim, isto não é possível. E então estavam a ter aulas. Não dá para acreditar em que condições é que mantinham o sistema educativo a funcionar. Estes eram aqueles professores que depois também vieram às formações, que não tinham sabido que tinha havido uma reforma educativa. Encontramos ali dentro, das estruturas destruídas, uma 150 de crianças com um sorriso jubiloso a receber-nos. Posso fazer aqui um parênteses? Às vezes dizemos, deixem-me só fazer um parênteses, porque eu acho que fazemos, é como diz a Bíblia, não sabem distinguir a mão direita da esquerda, não vos estou a chamar nada, desculpem. Mas é quando não temos conhecimento. Às vezes, nós quando nos aproximamos de pessoas que sofrem imenso, e dizemos, mas eles são muito mais felizes que nós, porque viram como eles sorriam. Desculpem, não. Não. Porque nós chegamos até eles, tornou-se para eles dias de festa. E na festa uma pessoa sorri. Mas não significa que andam a sorrir o dia após dia. Mas o simples facto de nós chegarmos é dia de festa. O simples facto de ter contacto com alguém que vem de fora desta nossa vida dura e assim, é dia de festa. Por isso, quando dizemos às vezes, e apanhamos-nos a dizer, mas eles são capazes de ser muito mais felizes que nós, porque vejam como é que eles sorriem. Isto pode ter aqui uma falta de conhecimento da realidade. É verdade, o que experimentei
e vi, é verdade, foi dia de festa aquele dia. Mas foi aquele dia. Foi aquele dia. Só para nós não pensar que são pobres e são felizes, até para nós seria terrível pensarmos isso. Acreditarmos isso é terrível. Não têm acesso a nada e são felizes. Então porquê é que temos de ter nós? Vamos todos viver assim? Somos muito mais felizes? Desculpem. Não estava aqui escrito. Então, éramos dois, se houvesse, para eles é sinal de paz, porque se nós não tivéssemos, de estar ali dois muzuns, terem chegado ali do meio do nada, no meio do nada, que é a zona de conflito, dois brancos, é capaz de ter sido mesmo a paz que está a chegar, porque senão eles não estariam aqui. Então, encontramos ali dentro daquelas estruturas destruídas uma 100 de crianças com um sorriso jubiloso a receber-nos. Foi aqui que eu fiquei e foi aí que eu saltei para dizermos que eles são felizes. Numa povoação perdida no meio de nada, fomos acolhidos com Fantas e Coca-Cola. É verdade que a água é tão má, tão má, tão má. A água é um luxo. A água é muito mais cara que a Coca-Cola. A água mineral é carérrima. Então, como está toda cheia do que não deve ter, não é potável, então a história, eles bebem-na, muito bem, mas quando há pessoas ou há festa, a sair a Fanta e a Coca-Cola, estão-nos a dar o que é mais comum, porque a água mineral é muitíssimo mais cara. E então, a surpresa da nossa presença foi, de facto, motivo para um dia de festa. E no fim, eu não vou esquecer isto até o dia que morrer e depois no céu, se lá chegar, e se tiver o privilégio de fazer parte dessa... nunca hei de esquecer isto. No fim, o chefe da povoação, estamos no meio do nada, perdidos no meio do nada. Eu não sei como é que explicar isto melhor. Gastou $20 connosco. Uma fortuna. Eu aqui tenho para aí uns 5 ou 6 pontos de exclamação. Uma tal fortuna que eu resisti durante o tempo que consegui a que ele não fosse avante com a dele. Mas ele acabou por se impor, era o chefe, como chefe da povoação, e pagou a 2 jovens com motorizadas para que nos levassem de regresso ao Jeep, evitando que tivéssemos que voltar 3 horas a pé até ao Jeep. As notas lá, nestas zonas, as de $20 é novinha. Aquela que são os 100 francos, que é o que normalmente a nossa possibilidade económica, está toda que é uma nojice autêntica. São nojentas, porque são aquelas que andam nos nossos bolsos. As de 20 são limpinhas. Uma tal fortuna, como eu disse, que resisti, eu tentei resistir, mas ele acabou por nos fazer isto, nos levar, 2 rapazes, então levaram-nos até ao Jeep, nas motorizadas lá no meio da selva. Levantava-se então a questão, como é que conseguimos levar todo o material até ali? Segundo o chefe da povoação, a população desceria por entre atalhos até Massissi. Massissi era aquela povoação onde nós estávamos, tínhamos a nossa base, e acartaria pouco a pouco para cima todo o material. Foi dura a decisão, mas percebemos que nos encontrávamos não perante obstáculos e dificuldades extremas de uma situação, mas de uma situação, por agora, de impossível acesso para a construção da escola. Era impossível. Depois vinham chuvas. Aquelas terras era tudo sem pedra, por isso vinha por ali, havia desabamentos de terra cada 2 por 3. No entanto, era possível fazer chegar manuais e material escolar, assim como selecionar, como prioritários, todos os seus professores para as formações que estávamos a começar a organizar. 1 mês e meio depois da nossa visita, as guerrilhas voltaram a controlar aquela zona, isolando outra vez aquela gente. Graças a Deus, conseguimos passar mensagem das datas das formações. E muitos dos professores que lá tínhamos conhecido
apareceram sorridentes no primeiro dia das formações. Isto é de um... Outro episódio foi numa povoação mais próxima da nossa base, como eu estava a dizer. Uma escola secundária, construída com canas e meio destruída, a 10 km de Massissi. Na nossa avaliação de escolas de intervenção, aquela foi prioritária, era uma que estava na listagem para fazer. Mas para o JRS, para nós, foi sempre muito importante, e agora também é sempre assim, a colaboração da população é critério indispensável na seleção das escolas a serem alvo da intervenção. Porque senão é aquela história, chega lá o UH, constrói a escola e vou embora. A população não fez nada. Não, não pode ser. Nós ajudamos, nós não nos substituímos. Reunimos-nos com os chefes das povoações a quem esta escola servia. Dissemos que por nós construiríamos uma nova escola com 6 salas e uma sala de professores, mas só se a população quisesse, naturalmente, nós não íamos ali impor nada. E esse querer da população devia ser participativo. Queriam. Falando entre si, nós ali ficamos ali, mas eles falam entre si, os chefes, falando entre si como é que participariam, comprometeram-se em aplanar o terreno e a fornecer a areia e a pedra necessárias para os fundamentos. E como é que fariam isso? Envolvendo todos os habitantes de todas as povoações que a escola servia. Cada habitante iria ao rio, que ficava a 4 km de distância, e acartaria até o lugar onde íamos construir a escola a pedra e a areia necessárias, pouco a pouco. O pouco que cada pessoa podia carregar. Só que naquelas regiões, o peso que alguém consegue carregar é de facto absurdo. É absurdo o que eles conseguem fazer. No mínimo, seria à vontade uns 20 quilos. 20 a 50 quilos cada pessoa. A partir dos miúdos para aí de 9 anos, 10 anos. Esta escola tinha outra característica, é que servia populações inimigas. Servia Tutsis e Hutus. Por isso era prioritária aquela escola. Outro dado, quando começámos a ir até lá, eram só 40 os alunos que frequentavam aquela escola. Havia muito mais crianças e jovens, mas eles, os outros todos, só ali 40, nas condições em que aquela escola se encontrava, obrigava a que a maior parte delas, das crianças, preferisse fazer diariamente 10 km de ida e 10 km de volta e ir frequentar as escolas em Massissi. Então, como é que isto foi possível? Os chefes, Tutsis, Hutus, escalonaram os dias de recolha no rio, alternando-se. Então, segundas, quartas e sextas, trabalhavam as populações Hutus. Terças, quintas e sábados, trabalhavam as populações Tutsis. Tudo isto decidido por eles, à nossa frente, durante a primeira reunião. Eu saí de lá, como devem imaginar, com o coração, ainda por cima, como eu fico logo com o coração assim, fiquei, que bom, tudo assim. Só que se acabou por revelar um parto do mais difícil que há. Começou bem, tudo parecia ir resultar. Enquanto aplanavam o terreno, nós íamos trazendo os outros materiais numa aventura sem igual. 10 km. O caminho era terrível e os caminhões afundavam na lama sem conseguirem continuar. Então era necessário descarregá-lo. Ali era toneladas de materiais. Então, para desatolar o caminhão, era preciso descarregá-lo. Fazê-lo sair, voltar a... Então, tiravam-se as pranchas de madeira, tiravam-se os sacos de cimento, os ferros, tirava-se tudo para avançar 50 metros, voltava-se a carregar tudo, porque saiu-se do terreno, voltava-se a carregar tudo aquilo. Fazíamos quê? Com sorte, 80 metros, e estava-se atolado outra vez. E então era assim. Voltava-se a descarregar tudo e voltava-se a avançar com o material. A média para aqueles 10 km, já me ia esquecer de dizer isto, mas é interessante. A média para aqueles 10 km na época de chuvas era entre 5 a 8 horas para 10 km.
desistir da nossa parte nunca se pôs em questão, apesar de tudo isto, nunca se pôs em questão. Só se a população não cumprisse o que tínhamos acordado. Pensar que numa zona de conflito entre Hutus e Tutsis, as próprias populações se põem de acordo para construir uma escola é algo que não se pode perder. Mas tivemos quase para parar, quase mesmo. Fui obrigada a reunir com os chefes numa última tentativa e disse-lhes que outras escolas selecionadas estavam à nossa espera e que já tinham reunido toda a areia e pedra necessárias para as suas novas escolas. Tive de lhes dizer que se até ao próximo fim de semana não tivéssemos a pedra e a areia para continuar, parávamos e recolheríamos de volta todo o material que serviria outra escola. Eu não estava nem a brincar nem a fazer bluff, prometo-vos, não estava mesmo. Não estava, é porque não se pode fazer isso, não se pode fazer bluff, não se pode dizer uma coisa e depois nunca se chega a fazer. Isto está-se a mandar a mensagem completamente contrária. E nós fazemos muito isto. Nós prolutamos e prolutamos e prolutamos e prolutamos. Então é como dizer uma coisa, mas afinal o valor da palavra deixa de se ter. Deus quando diz faz, fez-se. Era bom, não era outra coisa. Nós, esta história de que dizemos uma coisa, mas depois nunca se chega a efetivar aquilo que se diz, estamos a fazer-nos mal. Estamos a deixar de acreditar na palavra. A nossa, a de Deus. Deixamos de acreditar. Tiramos o valor à palavra. É terrível. No domingo seguinte, à tarde, o guarda lá de casa avisa-me que estavam 2 chefes ao portão à minha procura. Imaginem isto. Um chefe Hutu e outro Tutsi. Bem. Saí com os enormes sorrisos que lhes ocupavam a cara, vinham-me dizer: Massar, tens que vir lá amanhã. Vais ficar feliz. Vais ficar feliz. Já está. Toda a areia e pedra que nos comprometemos, vem amanhã, toda a gente estará lá à tua espera. Só uma curiosidade. Atribuímos o valor correspondente a tudo o que foi participação comunitária. Entre a pedra, a areia, o transporte que teria sido necessário contratar, o armazém, que foi uma das suas casas, o guarda do material, etc., aquelas comunidades no fim do mundo foram totalmente responsáveis por cerca de 15% do valor da construção da escola. 4.500 dólares, em que as escolas normalmente era 35 mil que custavam. Uma população que não podia ser mais miserável. Não podia. O espanto que ficaram quando fizemos aquilo e pusemos no papel que o que as comunidades tinham feito chegou aos 4.500, tinham que ver como é que as caras deles ficaram, nunca, eles nem sabiam o que era esse valor. Ficaram com, nem conseguiam imaginar. Mas a verdade é que foi o que eles fizeram. E têm o direito de o saber. Não é fazer e depois não dar este coisa que faz com que se perceba o valor que têm, apesar de não terem dinheiro. O número de alunos no ano seguinte, lembram-se qual era o número de alunos? 40. O número de alunos no ano seguinte era de 257. Mais professores, mais educação, consequentemente, menos pobreza, mais futuro e mais defesa da escola, que esta é outra coisa. Era prática comum, as guerrilhas por onde passavam arrancavam as pranchas de madeira das paredes, não é? Para fazerem fogueiras e aquecerem-se. Ao estarem as populações implicadas diretamente na construção, as populações passam a defender a escola, as suas escolas, com unhas e dentes. Deixam de ser destruídas pelas guerrilhas. Honorables, voiceless, and marginalized people when they share a conviction that one person's suffering is everyone's responsibility.
sits down to change. It's time to make a stand. Lift your hearts, lift your souls, and love will take a chance. We've got no reason to run and hide. We've got no reason to fall and cry. We've got a reason to break out of these chains, a reason to fly and find our way, a reason to live. We've got a reason to live. We've got a reason to Antes de passar ao número, à segunda parte, só queria também alertar para o impacto cultural, porque estamos a falar de projetos, estamos a falar de formações, mas há algo que normalmente não ouvimos muito falar quando falamos deste tipo do trabalho que fazemos as ONGs, etc. Mas o que eu gostava imenso de referir, que é o impacto cultural. Fui testemunha de como se foram alterando determinados costumes em algumas culturas bastante patriarcais, onde o papel da mulher e da criança se reduz praticamente a serem, de forma submissa, uma força de trabalho e um saco de boxe. Fui testemunha como o valor da educação das raparigas passou a ser mais valorizado e respeitado. Chegámos a ter mais raparigas que rapazes nas nossas escolas, graças à formação parental para os encarregados de educação. Fui testemunha como a formação profissional de mulheres as fez ser, muitas vezes, aquelas que conseguiam, no desterro do exílio, trazer algum rendimento para casa, já que o homem tinha muito mais dificuldade em encontrar trabalho. Como costureiras, cozinheiras, cabeleireiras, maquiagem, era-lhes mais fácil encontrar clientes e obter rendimento. Várias dessas mulheres disseram-me que quando voltassem para os seus países não iriam deixar de trabalhar. Iriam continuar a ter a sua independência profissional e serem também elas responsáveis pelo agregado familiar. Em definitiva, não se iam submeter pacificamente, como até ali, aos seus maridos. E muitas diziam que também eles tinham sido obrigados a pensar de maneira diferente. Fui testemunha como a possibilidade de conseguir um emprego faz ultrapassar costumes culturais que se repetem geração após geração, apesar de terem deixado de ter significado. Ao selecionar mulheres muçulmanas ou yazidi para a equipa no Iraque, eu era obrigada a perguntar-lhes se para elas era problema fazer equipa e trabalhar lado a lado a um homem. Culturalmente isto não é possível. E por isso na seleção, às mulheres muçulmanas e yazidi, eu tinha que fazer esta pergunta. Se era para elas o problema trabalhar lado a lado a um homem. Às casadas, eu ainda tinha que acrescentar a pergunta: e o teu marido também não? Não é problema para ele? Fui testemunha como o contacto com outras culturas onde os direitos das crianças são respeitados fez com que determinados costumes se pusessem em causa, como o casamento de crianças e privilegiar o trabalho infantil em vez da escola. Fui testemunha. Fui testemunha como a formação de uma equipa interreligiosa, a minha equipa no Iraque, yazidi, muçulmanos e cristãos, quer isto dizer constituída por inimigos, à volta de uma mesa, mas com um objetivo do bem comum, criou laços de amizade e de entreajuda. Vou fazer só aqui um parênteses, pode ser um episódio que não está aqui, que não o pus, mas que é relevante. A nossa equipa era, no Iraque, yazidi, como eu disse, cristãos e muçulmanos. Em princípio, todos inimigos uns dos outros. O dia lá que se faz descanso é sexta-feira.
não é o domingo. Toda a gente sabe que o JRS é uma ONG cristã. Mas trabalhamos ao domingo, o dia de descanso é sexta. Fiquei ali na dúvida no domingo de Ramos, porque é uma celebração tão importante, então decidi que os cristãos da equipa, se quisessem ir à celebração do domingo de Ramos, porque eram cristãos, como respeitava também os Yazidis, os dias santos dos Yazidis e tal. Mas o domingo de Ramos não era feriado e por isso, então disse os cristãos, se vocês quiserem participar na celebração, eram 2 horas, uma coisa qualquer assim, podemos ir participar na celebração porque é um dia importante. Muçulmanos e Yazidis não puseram a ver o que é que se está a fazer uns e não outros. Mas um deles, o Oshang, que era muçulmano, olha para mim assim, e nós também podíamos ir? E eu digo, tu queres ir? Eu nunca estive numa celebração, num momento de oração dos cristãos. E os Yazidis, nós também não, podemos ir? Fomos todos. Fomos todos. A celebração demorou 3 horas. 3. E então aquilo demorou 3 horas. E quando saíamos ao Oshang, eu virei para ele assim, então, um bocado demorado, não um bocado... E ele vira-se e diz assim, não foi, porque quando há uma comunidade a rezar ao seu Deus, sente-se a presença dele. Nós somos manipulados nas notícias. É preciso ter tanto cuidado com o que nos querem fazer acreditar. As populações não são inimigas. Eu tive 2 anos no Iraque. O meu braço direito, que eu sei que daria a vida por mim, quer dizer, nunca lhe pediria isso, mas quer dizer, era o Sardar. Estarei eternamente agradecida. Muçulmano. Tenho amigos Yazidi, que têm uma admiração incrível por Jesus Cristo, mas não dizem que Ele é Deus. Temos que ter um bocado de cuidado com o que nos deixamos enrolar completamente. E basta olhar para Jesus. Os samaritanos. Temos isso. É que desviamos dele e começamos a ouvir outras coisas. As notícias. Pronto. E temos ali a fonte, não é preciso. Olha para ele. Como é que ele vai dizer? Olha os samaritanos. Fui testemunha com a formação de uma equipa interreligiosa Yazidi, muçulmanos e cristãos, quer isto dizer constituída por inimigos, à volta de uma mesa, mas com um objetivo de bem comum, criou laços de amizade e de entreajuda. Em qualquer liderança, sobretudo em zonas de emergência, onde não existe praticamente nada, não se pode desvalorizar o impacto cultural e social que pode acontecer por acréscimo, através do acompanhamento dos projetos e dos programas a implementar junto das populações. Não é possível liderar sem assumir a responsabilidade permanente de advogar por um mundo mais justo e humano. Esse papel de defesa e denúncia também deve ser obrigatoriamente avaliado. Não só os objetivos alcançados, os indicadores... Sim, mas aquilo que não se vê. E aquilo que não se vê, mas que está a ser transformado. O grão de trigo. Enquanto me preparava para estar aqui esta noite, apercebi-me que liderar a partir de nada tem muito de criação, de criar. As decisões que se tomam são atos de criação ou de destruição. Na liderança faz falta um sentido de finalidade. Não basta executar nem mandar, faz falta a visão. De uma maneira geral, não creio ser possível liderar sem ter uma visão, não creio. Uma visão que acaba por ser responsável de dar à dedicação pessoal um sentido de missão. Acreditar no que queremos ou estamos a fazer. Ter uma visão é o que faz ver. Partilhar esta visão é o que fará a equipa ver. A equipa sem a qual não podemos fazer nada. Ao mesmo tempo, uma das coisas que continuo a aprender é que liderar tem muito de aprendizagem, mesmo muito. Aprendizagem dos outros que formam a equipa. Aprendizagem que se adquire pelo discernimento sobre as experiências tidas. Aprendizagem que se adquire ao nos abrirmos a desafios que se apresentam como novidade. Aprendizagem. Liderar é permanecer um aprendiz. Eu acho que eu resumo a liderança nisto. É permanecer saudavelmente um aprendiz. É não saber tudo. Creio por isso que, por um lado, é necessário acarinhar, ser então sumamente livre. Quer isto dizer, capaz de mudar de opinião.
O importante é encontrar a melhor forma de alcançar o fim a que se quer chegar. Por outro, creio também que é ser indispensável ter hábitos de reflexão, controlando possíveis afetos desordenados de imagem, para poder distinguir entre o objetivo e meios e sem se confundir ou perder-se nos meios. Creio que para liderar é necessário ter claros os objetivos e assumir, do princípio ao fim, que não qualquer meio serve. Saber distinguir entre fins e meios evitará a perda de tempo em discussões absurdas e inúteis. Sem reflexão e discernimento, tudo se confunde. É igualmente importante saber distinguir entre dificuldades, obstáculos e impossibilidades. Quanto bem não se deixa de fazer por converter dificuldades em impedimentos. Obstáculos são supostos ser superados. As dificuldades obrigam à criatividade para sobreviver e para continuar a oferecer um bom serviço. Caso contrário, simplesmente morre-se. Ir avançando, diferenciando entre obstáculo e impedimento, eu creio que foi a aprendizagem também que fiz. Por último, e deveria talvez ter começado por aqui, o exercício de liderar, sobretudo a partir e no meio de nada, exige uma pessoa humana e psicologicamente estável. Isto é básico, isto é a base. É que, sim, isto parece básico, mas a verdade é que é o essencial. É que o líder tem que ser saudável. Psicologicamente e humanamente tem que ser saudável. Se tem confusões, é muito complicado. Para finalizar, no princípio não existia nada, era o caos. E Deus disse, haja luz. E a luz existiu na obediência à sua palavra. Deus separou a luz das trevas e viu que era bom. Foi o primeiro dia. Etc, 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 até que chegamos ao 6º dia. Deus cria o ser humano. Cria aquele que é a imagem e semelhança sua. Mas cria-o no mesmo dia dos animais. Não há um dia especial para a criação de excelência de Deus, o ser humano, o seu interlocutor. Creio que o tema que me foi proposto também aqui é desafiante. Para liderar a partir de nada, é preciso que o líder não se esqueça que, apesar do papel dominante que deve ter, não pode esquecer que é nada. É preciso que não esqueça que não teve um dia especial para ser criado, que foi criado ao mesmo tempo dos animais. Aplicar a teologia bíblica sobre a criação aos que estamos chamados de alguma forma a liderar pode fazer-nos bem. O facto de ser humano ser criado à imagem de Deus, mas no mesmo dia que os animais, está a dizer fundamentalmente que somos um lugar de contradição. O ser humano é contemporaneamente imagem de Deus, mas é também parte de todos os animais que foram criados no 6º dia com Ele. A grande ilusão, que acaba por ser também o nosso pecado, é pensar que somos Deus. É este o papel clarificador que tem o 6º dia. É necessário que o ser humano, enquanto sabe que é a imagem e semelhança de Deus e seu interlocutor, se lembre também que é como os animais, porque isso lhe recorda a sua dimensão de criatura. Se cairmos na tentação de simplificar esta tensão, deixaremos de ser pessoa. Não somos unicamente Deus, como também não somos unicamente criaturas. Somos as duas coisas. E esta tensão é ter amada. O ser humano é este, não é incrível, que mete no mesmo corpo o ser divino com o ser animal, o instinto com a vocação, a imagem de Deus com o ser dos animais. Simplificar é renunciar ao que somos, é renunciar a ser pessoa. Decidamos uma vez mais, de uma vez. Somos dali, somos daqui, do alto ou do baixo, de Deus ou dos animais. Não há decisão possível, porque a decisão é que somos contemporaneamente tudo isso. Só podemos ser pessoas se chegarmos a ser verdadeiramente divinos, imagens de Deus, filhos de Deus, chamados a criar, sem nunca esquecer que tudo isto que é nosso, que somos chamados a ser e a fazer, que somos chamados a transformar e a produzir, tudo isto que somos, não tem em nós o seu princípio. Não somos nós que começamos nada. A partir de nada.
Chamados a liderar, também a partir de nada, devemos recordar-nos que tudo em nós, o que temos, o que somos, a capacidade de criar é dom, é puro dom. O texto da criação ajuda-nos nisto. É que a seguir, ao 6º dia, vem o sábado. É bom saber isto, lembrarmos disto. Ou seja, o louvor. Vem o reconhecimento de que Deus é Deus e nós apenas instrumentos. Não nos podemos apropriar de nada. Por isso, nunca é demais regressar ao texto de Salomão. Agora, Senhor meu Deus, és tu também que fazes reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de um homem inexperiente, ou de um jovem inexperiente, que não sabe ainda como governar. O teu servo encontra-se agora no meio do teu povo escolhido, um povo tão numeroso que ninguém o pode contar nem enumerar por causa da sua multidão. Terás, pois, de conceder ao teu servo um coração cheio de entendimento para governar o teu povo, para discernir entre o bem e o mal. De outro modo, quem seria capaz de julgar o teu povo, um povo tão importante? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor, que lhe disse: já que me pediste isso, e não uma longa vida, nem riqueza, nem morte dos teus inimigos, mas sim o discernimento para governar com retidão, vou proceder conforme as tuas palavras. Dou-te um coração sábio e perspicaz, tão hábil que nunca existiu nem existirá jamais alguém como tu. E depois andei a fazer buscas também à Sérgio. E termino com isto. Gerir pelo amor é estar próximo das pessoas. É perceber quais são os problemas que têm. Tentar melhorar as suas vidas. Isso não passa só por pagar salários, mas por colocar a empresa ao serviço da sociedade e com uma missão que envolva todos para o bem comum. Se todos estiverem bem integrados, se todos compreenderem os benefícios e os fundamentos da sua missão, estamos todos a cumprir e somos todos mais felizes. Muito obrigada. Winds